boa tarde ou boa noite a quem está nos ouvindo. Esse é o Papo Jus, o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos trazer um episódio muito especial e muito importante sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse episódio que será lançado, hoje está sendo gravado em junho, para a gente aproveitar aqui a agenda dos nossos convidados, mas que está sendo lançado hoje, no Dia Internacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Essa é uma iniciativa da AJUFESP, uma iniciativa da CETRAPT, que é a Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo da Terceira Região, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e também dos comitês estaduais do FONTET, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui hoje 3 convidados muito especiais. E nós vamos trazer hoje para o nosso podcast uma ligação mais humana com a vítima do tráfico de pessoas. E estudar esse fenômeno que é tão complexo de uma maneira mais funda. E talvez até menos técnica. Temos aqui conosco a presença super ilustre do ator, diretor e ativista da causa do tráfico de pessoas, o Alan Souza Lima, ou o muito conhecido Tom da novela das 8. Pois é. Temos também a nossa sempre parceira no resgate das vítimas do tráfico de pessoas, a incansável ativista dessa temática, né, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, a nossa querida Cíntia Meirelles, que é CEO, diretora da The Exodus Road. Nós temos também a nossa fantástica estudiosa desse assunto já há muitos anos também, doutora e pós-doutora em políticas públicas no enfrentamento ao tráfico de pessoas, a nossa querida Anália Belisa Ribeiro Pinto. Ela que é também conselheira sênior do Freedom Fund, que é uma organização que também trabalha no enfrentamento ao tráfico de pessoas, e também membro do board da Exodus Road. Eu vou então começar o nosso Papo Jus, essa nossa conversa aqui no nosso estúdio, neste domingo, né, agradecendo a presença de todos para colaborar com essa causa. É totalmente voluntária e a gente sabe que são pessoas que têm uma agenda lotadíssima e que estão concedendo esse tempo para que a gente possa trabalhar na prevenção ao tráfico de pessoas, nesta que é uma iniciativa da Semana do Coração Azul, né? Que é a semana em que tratamos desse assunto, que é instituída pela ONU, né? Pela Organização das Nações Unidas. E agradecendo ao tempo dessas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje, eu vou passar a palavra para o Alan, porque eu quero saber o que o Tom veio fazer aqui hoje no Papo Jus. Olha, nossa, responsabilidade de já começar comigo, né? Fico honrado pelo convite. Bom, a gente estava debatendo um pouco antes sobre, né? O que tem a ver, né? Esse personagem o qual eu tô fazendo, que é a novela Quem Ama Cuida. O que isso tem a ver, né? Na relação entre o meu personagem, que é um personagem abusivo, uma obra aberta, né? Tô fazendo esse personagem Tom na novela Quem Ama Cuida. E o que tem a ver esse personagem com essa estrutura chamada tráfico humano. E a gente estava conversando isso um pouco antes, né, antes de chegar nessa mesa de debate aqui, que o ponto em comum é a vulnerabilidade dessas pessoas. Eu acho que isso acho que é a palavra-chave do nosso tema hoje. Quando a gente fala sobre isso, de uma violência, vamos colocar assim, pequenas violências cotidianas, quando a gente começa a falar sobre isso, são violências quase imperceptíveis para quem está recebendo, né? Então a gente está falando de humilhações, de aspecto de inferioridade, de controle absoluto da mente do outro,
que está sendo manipulado nesse jogo. Então tem uma série de estruturas aí que é quase imperceptíveis. Uhum. E isso vai tomando uma proporção muito grande, e quando vê, aonde vai parar isso? Esses dias, assim, em resumo, eu acho, não cabe a mim falar isso, mas assim, eu tenho muito cuidado na construção dos meus personagens, assim, eu gosto de fazer um trabalho de estudo psicológico. E esses dias eu ouvi uma coisa que, pra mim, foi muito fundamental, que eu ouvi de alguém no meio da rua, mas ele não faz tanta coisa. E ó, a gente tá gravando isso aí aqui, tá sendo gravado, é o início da novela, tem muita história pra... Até estrear esse podcast vai ter muita história, mas assim, o personagem não fez tanta coisa. Cara, é exatamente isso. Eu acho que eu consegui trazer já de início essa proposta. É exatamente isso, né? Muitas vezes o crime é invisível porque a gente olha para aquela situação e fala assim, mas isso é normal. Exato. Né? E a gente não vê a exploração, o abuso que tá naquela situação, né? Não, é isso. Eu acho que o personagem eu trouxe, e eu acho que eu consegui, pelo menos no início, trazer esse trabalho psicológico. É que assim, você tá, como assim não tá fazendo alguma coisa? Ele tá fazendo alguma coisa. Ele olha pra esposa, pra mulher e fala assim, por que você vai sair assim? Você não vai sair assim. É uma forma de autoritarismo, é uma forma de minar o campo, de ceifar a liberdade do outro. Uhum. E aí eu trago a palavra para nossa querida doutora Anália, que a gente também estava falando sobre isso, que é qual a diferença, né? Ó, já tô quase entrevistador aqui. Eu sou quase fica à vontade. o mediador. Você é mais do métier do que eu. Que a gente estava debatendo sobre isso, que eu acho importante, assim, o que isso tem a ver com o tráfico humano, né? Que é esse ponto da vulnerabilidade. Isso. Normalmente, as pessoas que são sobreviventes do tráfico, elas são vítimas de abuso e violência doméstica. Uhum. Não é? Eu poderia dizer que um grande contingente mesmo, por exemplo, dos casos que eu atendi nesses 20 anos, eu posso afirmar que quase 90% tinham histórias de violência em sua vida intrafamiliar. E tudo é melhor do que permanecer sendo submetido a esse tipo de condição. Uhum. Então, associado a isso, as privações, em sua maioria, como pertenciam a grupos de extrema vulnerabilidade, associado à manipulação, ao abuso, à dependência afetiva, emocional, vinham as questões econômicas. E aí é onde os aliciadores entram, para manipular os sonhos e oferecer perspectiva de futuro e uma melhor qualidade de vida. Daí a ser difícil você, como jurista, conseguir enxergar esse crime, porque ele é bem invisibilizado. Inclusive a cultura, a nossa cultura, ela naturaliza esse tipo de ação. Aí a frase que você remeteu nesse momento, ele não fez tanta coisa assim. Uhum. A gente poderia dizer que esse ciclo de abuso que vai terminar num tráfico de pessoas, né, configurando a elementar abuso lá do tipo penal do tráfico de pessoas, e começa na infância, em casa. Muitas das histórias, sim. Inicia dentro da família, quando os filhos passam a ser submetidos a ambientes extremamente violentos. Então, a violência, ela se expressa, inclusive, em nível psicológico, trazendo traumas e dependências emocionais afetivas. Tanto é que você tem experiência, a Cíntia tem bastante experiência nisso, existe uma quase que codependência dessa vítima com o seu aliciador. Uhum. Eu, particularmente, já ouvi muitos depoimentos de aliciadores que eu ficava assim, meu Deus, quem é mais vítima? Esse aliciador ou essa pessoa aqui que está precisando de atendimento nesse momento? Porque eles se colocavam como sendo julgados socialmente, discriminados socialmente, quando apenas eles estavam querendo ajudar aquela pessoa. Em um determinado caso, o aliciador disse assim, mas ela me chama de painho.
Ela me chama de papai. Sou eu que tomei conta, fui eu que dei remédio, fui eu que dei roupa, sou eu que facilito e ajudo com os clientes para ter um bom salário. Mas essa pessoa estava submetida a fazer 30 programas por noite para poder pagar a sua cota, né? Agora a pergunta, e se não fizesse esses programas? Porque é lucro, né? A gente está falando de lucro, né? E esses programas normalmente associados a uma série de outros crimes. Por exemplo, elas tinham que consumir droga para poder fazer com que o seu cliente consumisse também e o valor do programa aumentava. Um dos exemplos. E ela se dava conta da exploração? Não. Porque de maneira alguma. A vítima não se sente vítima. Não se e é uma sente dificuldade vítima. muito grande do enfrentamento ao tráfico de pessoas, o fato de que a vítima não se sente vítima. E ela só se sentia vítima naquele momento porque ela estava em péssimas condições de saúde. Foi por isso que ela procurou socorro? Por isso que um cliente dela procurou socorro. Porque ela não tinha nem condições de tomar iniciativa para procurar um médico, porque o médico ou qualquer tratamento dependia do aliciador. E se ela se mostrasse doente, provavelmente ela ia ser punida, porque ela não ia cumprir a cota daquela noite ou a cota necessária para ela pagar a dívida. E aí a servidão por dívida, que é outra característica muito comum do crime, não é? É um modus operandi clássico, né? A servidão por dívida. A pessoa está sempre devendo para o seu aliciador em todas as formas de tráfico de pessoas. Exato, quer seja na exploração sexual comercial, quer seja no trabalho análogo à condição de escravidão. E sempre eu ouvi já uma frase, inclusive tem um dos processos que eu estudei, que o aliciador dizia assim: olha, eu prefiro traficar pessoas, porque mesmo elas mortas, eu ainda continuo lucrando. Então, é a coisificação do ser humano. Na extração de órgãos, você quer dizer? Na extração de órgãos. A Cíntia tem uma história dessa, né? Quantas histórias, A Cíntia tem muitas histórias. E assim, contar. eu acho que pra gente prevenir esse crime, a gente precisa contar as histórias reais, os casos concretos, para que as pessoas saibam que pode acontecer com elas. Né? Que o crime tá ali na esquina, ele é invisível, a vítima não denuncia, as pessoas têm muito medo, ele acontece no seu contexto social normal, é normalizado, como a gente falou aqui, e por isso é tão difícil ser enfrentado. Então é bom a gente falar de como que ele acontece. Fala um pouco dessas histórias para nós, Cíntia, por favor. Boa. E fala do seu trabalho, né? Porque através das histórias você vai falar do seu trabalho. Bom, o nosso trabalho é desde conscientização para a população. A gente aqui estamos ouvindo que o crime é invisível, né? A gente sempre faz uma seguinte colocação: se a ONU diz que é o terceiro maior crime do mundo e que perde para drogas e armas, e o Brasil é um país continental que tem drogas e armas acompanhando esse número, não é verdade para o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas no Brasil não acompanha essa estatística global. E por que não? Porque é um crime que a gente, como a Anália bem coloca, a gente naturaliza a questão da exploração sexual. A gente é um país que passamos na rua, olhamos e por conta de termos uma lei de que prostituição não é crime, a gente associa que ali não há crime de tráfico. E uma das questões que mais linka esse crime com a vulnerabilidade é a questão do sonho. E vale a pena colocar da vulnerabilidade, porque a gente também tem um equívoco que a gente acha que é a vulnerabilidade socioeconômica. E não é verdade. Não é só. Então, eu vou falar um exemplo clássico que foi de uma irmã que nos procurou, dizendo que a irmã provavelmente seria vítima de tráfico, porque ela havia recebido uma proposta de trabalho pelo LinkedIn de uma empresa na Armênia, e ela trabalharia de forma online, ela iria para a Armênia. E a irmã tentando dissuadir a irmã para que ela não fosse. E a irmã estava determinada a ir. E ela me pediu se eu poderia ligar para ela. Eu falei, claro que sim. Então imagina, eu aqui com o encargo de jogar um balde de gelo na proposta dos sonhos. Já estava animadíssima, né? Que, quando eu liguei, era uma mulher estudada,
Uhum. que já havia morado em Londres, ou seja, Uhum. tinha noções de inglês, Olha tinha só. noções de viagem. Uhum. E aí eu falei assim pra ela, ela tava muito fechada, né, na conversa. Eu falei assim, olha, eu só quero te fazer algumas perguntas e quando eu te fizer as perguntas e se você me responder sim pra todas, fique tranquila, essa é uma proposta legítima e você não terá problema nenhum. Você provavelmente não será vítima de tráfico de pessoas. Então a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi: você aceitou uma proposta de emprego para trabalhar na Armênia? Claro. Você tem visto de trabalho para a Armênia? Ela ficou em silêncio. Porque a gente sabe. Tem contrato da empresa assinado? Aí eu falei assim para ela: o contrato que você recebeu tem carimbo? Tem um telefone fixo? Que se você ligar agora, alguém vai atender? Você colocou o endereço no Google para ver se esse endereço confere? Uhum. E ela foi ficando em silêncio, em silêncio. Falei: quem pagou a sua passagem? E aí a passagem dela, a irmã dela tinha me enviado o boleto, o comprovante da passagem, foi pago em dinheiro. Nossa, Então, assim, ela tinha muitos indícios. todos muitos, os indícios. todos. Só que ela estava completamente fechada. Por quê? Porque era o sonho. Então, a Era a vulnerabilidade dela ali, oportunidade, a né? oportunidade de mudar de vida, de ir para um outro país. Então, assim, essa foi uma história que a gente conseguiu impedir que ela não embarcasse. Uhum. Mas a gente tem muitas outras que talvez a gente nunca tenha ouvido e nós perdemos essas pessoas porque foram. E ela, a vulnerabilidade dela é uma vulnerabilidade invisível. Invisível. Né? Que você você conseguiu trazê-la, mas ninguém imaginaria que ela iria cair numa dessa. Não. Nem ela mesma não se considerava. Não. Né, uma vítima potencial, né? Lógico. E aí linka um pouco com o trabalho do Alan aí, né? Na questão da vulnerabilidade, que não é só uma vulnerabilidade socioeconômica, pode ser uma vulnerabilidade psicológica. Sim, Emocional. Como a Nália falou, eu preciso sair disso aqui, eu preciso de uma nova oportunidade, eu preciso realizar o meu sonho, e está sendo proposto, é a minha chance. Eu vou. E você fazer essa pessoa entender que ela pode estar caindo num golpe que pode levá-la à morte. É difícil, é né? difícil. É o ciclo da violência do Alan, né? Quando ele menciona como ator do que essa mulher ela já vem sido ensinada, incutido, culturalmente aceito. Culturalmente aceito. Emocionalmente aceito. Emocionalmente aceito. Fazendo um parâmetro agora, né, desse pulo, né, do que acontece em casa, desde que do cara que tá abusando da mulher e parte para um feminicídio, e a Nália trouxe qual é o pulo disso, que é: eu preciso sair daqui, que eu estou sufocado nesse lugar, então qualquer proposta É melhor. é aceita. Lembrando que a gente vai lançar a campanha, a gente estava debatendo. A primeira campanha que a gente fez, Vozes pela Liberdade, a gente falou: bom, queria trazer um ponto antes de falar no sonho, me lembra disso, que me associou àquele dia que a gente foi em Marajó. Mas eu sou uma pessoa informada, né? E eu, há 2 anos atrás, quando eu embarquei nesse processo de entender o que é o tráfico humano, eu associava o tráfico humano literalmente de uma forma simbólica, que as pessoas estavam enjauladas na Amazônia. Eu pensava isso. E aí, quando eu comecei a me atentar, e quando a gente lançou a campanha no passado, eu falei: cara, a gente precisa conscientizar a sociedade que isso é uma escala muito mais próxima do que a gente imagina. A gente está falando aqui, na Paulista, de crianças estar no Senal pedindo dinheiro, e tem alguém atrás ali obrigando essas crianças a pedir dinheiro para... Ali já é uma forma de exploração. Abuso da situação de vulnerabilidade da vítima para servidão para mendicância. É claríssimo. A gente tem essa história. É só olhar que você vê o tráfico de pessoas acontecendo. É querer enxergar. É querer enxergar. É igual o aviãozinho do crime organizado. E pode estar sendo obrigado a fazer algo e não conseguir sair dessa situação. E, portanto, ser também uma vítima explorada de tráfico de pessoas. E não só uma pessoa que pratica um crime, porque ele pode estar sendo obrigado a praticar crimes. Depois eu vou pedir para a Cíntia falar lá de Myanmar, né?
Que era uma organização que obrigava pessoas a praticarem golpes na internet. Quando eu conheci a Cíntia, que a gente chegou, né, cortando toda essa história, mas eu quis me envolver nessa coisa, nessa luta, nessa causa do tráfico humano, principalmente voltado à questão do tráfico infantil. Eu tenho uma relação, tem uma frase que eu acho incrível do Manuel de Barros, que ele fala assim, a infância... Manuel de Barros é incrível. É a maior fonte de poesia que existe. E ele até se emociona, né? E é emocionante mesmo, Manuel de Barros. É assim, eu acho muito você mexer com a infância, com o sonho. E eu automaticamente, quando a gente terminou a campanha ano passado, Voz pela Liberdade, eu falei, Cíntia, vamos pro Marajó. Por que eu falei Marajó? Porque teve uma polêmica 2 anos atrás, dos artistas, aquela movimentação toda. Eu falei, mas ninguém foi lá. Vamos lá. Tá. E a gente viveu lá, a gente ficou alguns dias lá. Todos os dias a gente acordava às 6 horas da manhã, já tava na famosa voadeira. Ficava o dia inteiro visitando comunidades. E eu vi, associando a coisa da palavra sonho, eu nunca me esqueço disso. A gente, na verdade, está mexendo com uma coisa que, na verdade, tudo isso acontece porque essas pessoas não têm sonhos. Então não adianta você dar assim, a gente já não tem estrutura. A gente tem um espaço lá no Marajó, de um centro de pesquisa incrível, que a gente conseguiu, de forma escondida, eu entrei lá, filmei. Olha a sala que você tá. Eu sei. Eu tô falando, assim, não digo aonde, mas... E aí eu fiquei associado, eu falei, por que não existe no governo fazer com que aquelas crianças entendam, por exemplo, no Marajó, que pode ser em qualquer lugar de comunidade, mais próximo aqui do Rio, no complexo, ou no Rio, eu sou do Rio, mas no complexo do Alemão, ou na Paraisópolis da vida, onde as pessoas não têm tantas condições de chegar e falar assim, não é só uma estrutura social, eu preciso dar sonhos para ela. Porque o que a gente mais ouviu não, o filho vai ser igual o pai trabalha cortando mandioca, e é só isso que eles sabem. Se não te dar um approach para essas crianças e falar, olha a oportunidade que vocês têm para viver. Aí a gente tá falando sobre um outro formato de vida, sabe? Enfim. É uma realidade muito, muito cruel, às vezes, com essas crianças que não têm perspectiva, né? Quando você fala do sonho aí, você vê que essas pessoas não têm perspectiva. E isso também pode resultar em exploração, porque elas aceitam que a sina delas é ser explorada. Né? Então... e aí vocês falando sobre isso, eu me lembrei de um caso que nós tivemos na Amazônia, uma das comunidades ribeirinhas que pega o sul do Amazonas, descendo do Madeira para o rio Manicoré. Nessa comunidade em Manicoré, nós identificamos um caso de trabalho escravo. Essas pessoas estavam sendo exploradas dentro de um programa de governo chamado Luz para Todos. Eu posso falar porque esse programa, essa ação da equipe móvel, ela tem relatórios oficiais e foi divulgada amplamente. Então, quando nós identificamos, que eu falo nós, eu estou falando em nome do Freedom Fund. Então, quando a equipe do Freedom Fund, a instituição que o Freedom apoia naquela comunidade, identificou esta situação, teve a oportunidade de nós podermos, em conjunto, encaminhar o caso para o Ministério Público do Trabalho para ser organizada uma ação conjunta naquela região. Isso é tão importante, né? A ação conjunta. Para que essa ação desse certo, ela teve que mobilizar vários órgãos, porque o que normalmente acontece é uma denúncia de um desmatamento, né, um saqueio de madeira. O crime ambiental está sempre muito relacionado. Vai o IBAMA, sai. Mineração, vai o IBAMA, queima tudo e vai embora. Mas você não... Quando acontece o saqueio de madeira, você não chega junto da árvore e diz assim, árvore, caia. Tem que ter mão de obra humana, tem que ter seres humanos envolvidos ali. E eles escravizados lá, precisando, no primeiro momento, voltando ao caso que eu quero mencionar, precisavam fazer um desmatamento para poder erguer
os pontos de luz para que as comunidades daquele entorno tivessem acesso à iluminação. Todas essas pessoas, tinham 50 trabalhadores, tinham crianças envolvidas, gestantes, mulheres de trabalhadores, nos acampamentos fazendo comida. E esses trabalhadores se diziam, fazendo um trabalho voluntário, comunitário, porque eles precisavam de luz. E aí, a prefeitura local os convenceu de fazer esse trabalho sem nenhum tipo de suporte, trazendo para o imaginário daquela população um trabalho voluntário comunitário para a melhoria da qualidade de vida daquele local. E eles achavam que estavam fazendo a maior benfeitoria para Manicoré. Trabalharam em condições precárias. Sabe o que eles se alimentavam? Cachaça. Cachaça com farinha seca. São as tais condições degradantes, exato, né? Que configuram acampamentos inóspitos durante dias. Quando a equipe móvel chegou, identificou essa situação e, mesmo assim, eles ficaram revoltadíssimos, alguns, porque eles estavam fazendo um bem para a sua comunidade. Para você ver como a coisa ela vem para um processo de naturalização da escravidão moderna. E as pessoas acham que estão fazendo isso em benefício de si próprio. Entende? A própria vítima não entende o quanto está sendo explorada. Exatamente. Porque ela mesma naturalizou esse abuso desde muito cedo na vida. Exatamente. E era para pensando na perspectiva de futuro, melhoria da qualidade de vida. E linkando com o que a Cíntia falou, né? A gente vê a repercussão em números de processos, né? A gente que é do sistema de justiça sobre tráfico de pessoas, como ela é pequena, né? E a Nália tá aqui narrando uma situação que eu acho que seria vista pelo sistema de justiça de cara como redução à condição análoga de escravo, por conta das condições degradantes e da falta de pagamento, todas essas violações à questão da trabalhista, né? Então tem ali relação com o 149 do Código Penal. Mas muito pouca gente vê essa situação como uma situação de tráfico de pessoas. Porque a gente acostumou a ver tráfico de pessoas como tráfico de pessoas para exploração sexual. Depois do protocolo de Palermo, lá no início dos anos 2000, e depois da nossa lei que veio 12 anos depois, a gente juntou os dois fenômenos e a gente vê que eles estão caminhando sempre juntos. Que quando tem uma situação dessa, de situação degradante, exploração do trabalho, redução à condição análoga de escravo ou servidão, você tem também hoje na lei tráfico de pessoas. Só que os nossos números estão muito longe de refletir a mesma situação, a do trabalho escravo e a do tráfico de pessoas. E aí eu sempre me pergunto, o que a gente tem que fazer para que isso passe a ser punido como tráfico de pessoas? Porque é tráfico de pessoas. Alojar e acolher, né? Então, pense, a situação de permanência naquele local. Eu não estou falando só do aliciamento. Estou falando da situação de permanência naquele local. Alojar e acolher alguém mediante abuso de uma situação de vulnerabilidade que está extremamente clara. Exatamente. Para uma exploração laboral ou qualquer tipo de servidão, gente, tráfico de pessoas. Sim. Não é só redução condicional de escravo. Tem crime de tráfico de pessoas. É porque a gente não está vendo e porque que nos nossos números isso não está refletido em lugar nenhum, né? Essa é a pergunta que eu faço. E eu já tentando responder essa pergunta, por que eu acho que isso acontece? Porque a gente não tem uma confluência adequada da rede de enfrentamento. A rede de enfrentamento precisa se unir. A gente precisa trazer polícia e MPT junto. MPF, MPT, MPE. A gente precisa trazer... Eu tô com um monte de sigla, né? Ministérios públicos precisam estar juntos. As polícias precisam estar juntas. Sociedade civil. A sociedade civil precisa estar sempre participativa, olhando, né? E fiscalizando e alertando. E a gente precisa unir as estruturas administrativas de enfrentamento também, porque foram os órgãos que têm competência os órgãos que têm competência para o enfrentamento. Porque são anos de separação entre as duas.
entre as duas estruturas administrativas de enfrentamento. Que a Anália pode falar melhor do que eu sobre isso, porque ela que estuda essas políticas públicas, né? E o que a gente vê, por exemplo, nos crimes ambientais, você vê os crimes, você estudando os processos, você vê o mesmo crime que está transitando na vara trabalhista, está transitando na vara do meio ambiente. Mesmo processo. São os mesmos acusados, as mesmas vítimas, mas os processos não Separados. completamente separados, e muitas vezes a esfera criminal entra depois e num momento em que não há mais muito a fazer. Uma materialidade desse crime. Você já perdeu ali as testemunhas, toda a atividade probatória fica prejudicada por conta da demora. Então eu sempre sustento, gente, vamos fazer a antecipação de provas nesses casos. É justificável. Um caso de tráfico de pessoas de trabalho escravo tem que antecipar a prova, mediante contraditório, tudo certinho. Porque senão depois você perde com o tempo, né? E você vem com essa questão desde a investigação. Porque você não tem um investimento nas polícias, sobretudo na área de inteligência, para que eles possam enxergar esse crime. Daí você ter a subnotificação no nosso país como sendo uma mácula para a caracterização do crime de tráfico de pessoas. Com isso, você não tem profissionais bem formados, com escuta adequada, com instrumentos de denúncia eficazes. Você não tem no Brasil um banco de dados nessas instituições que tem a missão de enfrentar esse tipo de prática criminosa, que tenha interoperabilidade entre os sistemas. Você tem pesquisas e números que são artesanais, não é? Você vai, dependendo daquele órgão que tenha o interesse de registrar aquele caso, mas não tipificou como tráfico de pessoas, e aí a investigação vai para um outro prisma. E às vezes tipifica como violência doméstica, isso, abuso, estelionato, rufianismo, drogas, muitas vezes. Eu acho que eu vou pegar um gancho de vocês e já falando do que a Interpol tem dito, né? A gente sempre ouviu muito falar que o tráfico de pessoas era um crime transversal. Mas a Interpol hoje ela posiciona o crime como um crime convergente. Então, a gente vê hoje as redes criminosas. Eu vou falar com cuidado aqui, mas o nosso problema, falando como Estado, né? A gente não trabalha junto. A gente disputa espaço, isso aqui não é competência minha, isso aqui é de fulano. Fulaniza. Fala com a Cíntia que ela é da ONG. Não, existe sociedade civil para essa pauta. Isso não é a Cíntia, porque são instituições. Mas a Interpol diz que hoje as organizações criminosas, elas entenderam que elas podem trabalhar com vários crimes. Então é um crime convergente. Então, hoje a Interpol mapeou que o Sudeste Asiático, e que aí é um crime que todas nós aqui estamos sendo vítimas, que são as mensagens que a gente recebe desde uma encomenda do Mercado Livre, desde uma taxa do correio que você precisa pagar para uma encomenda que chegou e que você não está sabendo, até a pessoa que liga, que tem uma ação que ela precisa entrar logo, pagar um valor para não responder penalmente, ou enfim. Só os golpes. E o que é isso? Eles entenderam que o crime hoje, eles usam pessoas para quê? Para cometerem golpes. Eles traficam pessoas para o Sudeste Asiático para que elas cometam os golpes. Eles entenderam que o tráfico, que as pessoas são um instrumento mais valioso para mexer essa roda. Então, o tráfico de drogas usa quem? Vai desde o olheiro do morro, ou da comunidade, do aviãozinho, do menino, que ele tem que ficar lá. E ele tem que avisar, porque a família dele está em uma vulnerabilidade tão grande que o traficante vai dar o tênis, o traficante vai dar o gás para a mãe. Mas esses jovens que vão para o Sudeste Asiático, o que tem a ver com o tráfico? O que é esse crime convergente? Estão utilizando em todos os tipos de crime. Em todos os tipos. Se nós, como Estado, como órgãos que temos a missão, não trabalharmos como task force, como organizados, como convergentes na ação, um promotor que investiga o tráfico de drogas, talvez ele não tenha o mesmo olhar para o tráfico de pessoas, e ele só vai olhar para ali, para a droga.
O crime muito comum. ambiental, O por crime exemplo. ambiental, Uhum. que você bem coloca. Então, assim, a gente precisa mudar essa versão e começar a entender que o crime é convergente. Eu não estou aqui dizendo e fazendo apologia de que o traficante de droga, ele sempre vai ser vítima de tráfico de pessoas. Mas, por exemplo, o caso das mulas. Ninguém para pensar o que leva uma mulher a engolir não sei quantas cápsulas de cocaína de um passaporte virgem, que a primeira viagem dela é para a Europa. É só você olhar e falar, deixa eu ver o imposto de renda dessa mulher, deixa eu ver onde ela mora, como que ela tá indo para a Europa, quem pagou a passagem dela, por quê? Então, assim, esse olhar... Mas isso é usado, toda essa pesquisa é usada contra ela. Fala assim, não, mas se ela não tem isso, ela tá indo pra Europa, então é porque ela tá indo traficar, né? Agora, por que ela tá indo traficar? E o que levou essa mulher a essa posição de mula, que é a posição mais vulnerável, descartável dentro de uma organização? Ela não sabe nem para quem ela tá prestando aquele serviço. Por isso que a organização criminosa ela tá à frente da gente, porque ela entendeu isso. Então ela é convergente. Então ela Muitas vezes, essa mulher, eles avisam de algum jeito, essa mulher é colocada como boi de piranha, sim, para que outras eu mulas passem na fiscalização e ela fique. Eu ouvi de policiais que trabalham nos aeroportos que de 40 pessoas que saem, quantas que eles pegam? Eles pegam uma, duas, eles pegam da capacidade que eles têm de pegar. É uma né? questão de cálculo. Pois é. Então, a organização criminosa, ela trabalha de forma convergente, mas nós não. Então, se a gente está aqui debatendo um crime que no Brasil ele acaba sendo invisível, mas que ele está na lavagem de dinheiro, ele está no tráfico de drogas, ele está no tráfico de armas, ele está nas bets ilegais, mas ninguém está falando sobre isso. E é essa a questão que a gente tem que ter como sociedade, que é um chamamento, que não é porque isso me dói, mas devia doer na mesa de qualquer pessoa. Uma pessoa se tornar um objeto, a gente destrói. Quando o Alan se emociona com criança, e de que uma criança ela é vítima, a gente está dizendo de uma sociedade que eu não sei se eu vou conseguir mudar, e se eu vou conseguir resgatar. Porque quando a gente caminhou no Marajó, eu não via crianças com brinquedos. Eu perguntava para crianças, qual é o seu sonho quando você crescer? Ela olhava para mim e falava assim, o que é sonho? Se eu não tenho o que comer. Olha onde eu tô. Se para eu chegar onde ela estava, eu tinha que gastar numa voadeira R$600 de gasolina, você acha que essa criança vai ter acesso à educação, à saúde, ou o Estado vai chegar até ela? E como é que a gente vai dizer que uma criança que cresceu nesse ambiente e se tornou depois uma vítima de tráfico de pessoas, ou mesmo durante a infância, né, se tornou uma vítima de tráfico de pessoas, muitas vezes de exploração sexual, como é que você vai dizer que pode haver algum tipo de consentimento com uma situação de exploração dessa, né? Mesmo depois na vida adulta, quando o consentimento seria em tese válido, como você vai dizer que uma pessoa que viveu numa situação de vulnerabilidade tamanha dessa pode consentir com a própria exploração, né? Isso é uma questão que... É uma coisa que a gente só se dá conta, eu acho. A gente fala muito de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Eu tenho 3 filhas que eu sempre ensinei sobre o que é pobreza e é fome. Eu sempre ensinei. Elas passaram fome? Pobreza? Não. Entre saber e viver, tem uma lacuna gigante. Eu acho que é nessa lacuna que a gente precisa falar mais sobre essa questão do consentimento. Então, você entender o que é a vulnerabilidade econômica de certas pessoas, que elas vão sim se submeter à tortura. Elas vão sim se submeter a trabalhar 18 horas e não ganhar. Porque no final, se elas comerem, ainda é melhor do que de onde elas estavam. Você falou uma coisa, no Marajó, a gente ouviu a seguinte frase. A gente vende a minha filha por um galão de 20 litros de diesel. Nossa. Se eu ouvir uma coisa dessa, pra nós aqui dessa sociedade, eu falo assim, oi? É impactante. Como é que uma mãe faz isso? Agora inverte a situação entre saber e viver. Uma mãe que faz uma coisa dessa é um desespero que, assim, ou eu dou a minha filha naquele momento que ela... Tô imaginando que ela vai e volta, mas eu pelo menos vou ganhar... E não é nada, tá? É um prato de farinha
ou qualquer coisa que seja, para usar aquela pessoa, aquela criança naquele momento. Então, é uma lacuna gigante, porque a nossa sociedade, de fato, não está acostumada com isso. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é botar a filha em troca de 20 litros de gasolina. A necessidade que leva alguém a fazer isso. A necessidade... O tamanho da necessidade. A vulnerabilidade extrema. É a fome, é a falta de informação, que a gente fala sobre prevenção, é a humilhação, é a pessoa não ter sonho. É uma série de coisas, se a gente parar para ver, o que a gente faz? É o estado de vulnerabilidade psicológica que essa mãe está, né? Sim. E aí ela coloca o filho também nessa situação, porque estão ambos, né? E também a naturalização, não é? De situações como essa, cultural, que a cultura vai absorvendo de uma maneira perversa. Posso trazer uma coisa? Pois não. Eu falei com a Cintia que a gente tá com a campanha. Eu falei, Cintia, a gente precisa dar o plot twist para esse ano na nossa campanha. E o que eu acho que pode ser interessante? A gente tá falando tudo isso quando você traz a pessoa não tem a informação. É costumeiro isso. A gente vai e vê a gente conversar com uma mãe que tem seus, sei lá, 30 anos, casado com um cara que tem 70 e blau de anos e já tem 4 filhos. Provavelmente essa menina, ela tinha 11 anos quando casou e ela falou que era feliz com ele. Naquela época, até nossos avós provavelmente casavam com 15 anos, 14 anos. Então como é que a gente vai mudar esse pensamento, trazendo essa consciência? E por que o governo, como é que o Estado não fala? A gente está entendendo que é o terceiro maior crime do mundo. Como a gente está debatendo sobre isso. Por que o Estado não recebe e fala assim, a gente precisa fazer uma política pública que a gente precise o quê? Trazer informação. A gente precisa trazer prevenção. É o mínimo. A gente não vai gastar dinheiro. Um mínimo de gasto, assim, trazer informação para a sala de aula. Da mesma forma que a gente vai trazer prevenção sobre a questão do que é o abuso sexual. O que uma criança, como a gente mais ouviu, não, ele pegou e a criança vai desenhando com um psicólogo, que é a forma de... Para você chegar nisso, por que a gente não tem nas escolas? Totalmente atrasadas, retrógradas, de a gente fazer uma política pública de conscientização. Porque essas crianças é o que a gente pode mudar o futuro. É isso. A gente só muda esse quadro com muita informação, né? Então a gente precisa ter mais capilaridade nessa, em levar a informação para poder levar a prevenção. Né? E os números, eles são aterrorizantes, não é? Porque, por exemplo, 2 anos passados nós realizamos uma pesquisa para poder implementar um dos hotspots do Freedom Fund aqui no Brasil. E dentro do espectro da escravidão moderna, 2 finalidades do tráfico de pessoas se destacaram nas nossas pesquisas. Na região Nordeste, a questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. E na Amazônia brasileira, a questão do trabalho escravo. Primeira implementação do hotspot, Nordeste, pela emergência da situação. E, infelizmente, Recife, capital do nosso estado, né, Alan? Se revelou como sendo onde existindo maior evidência de casos de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. A nossa pesquisa revelou que no Brasil inteiro, Recife. No Brasil inteiro, Recife, 20 mil crianças são exploradas sexualmente. Quando nós levamos esses números para as autoridades locais, eu digo, o Estado, governo, prefeitura, instituições, foi uma surpresa imensa para todos os gestores e para a sociedade pernambucana de uma maneira geral. Isso é alarmismo. Só pode ser alarmismo. Será que é surpresa? Alarmismo. Porque a nossa cultura, ela invisibiliza e ela naturaliza esses aspectos. Como ele falou, uma menina de 11 anos casada com um cara de 70, não, e feliz. Como assim, né? Como assim?
É o exemplo de E você naturalização. vê, se você vai para as evidências dos casos pesquisados, tem muitas dessas histórias que se repetem. Estupro de vulnerável aí. Muitas das histórias que envolvido se e repetem. culturalmente aceito. Tem um local lá em Recife, no Recife Antigo, que é uma ponte que liga Recife, Olinda, um início de Olinda, e lá é um ponto. Ponto cardeal Arco Verde, do Tacaruna, é a que liga Recife e Olinda? Não aquela, é a que vai por trás da prefeitura. Uhum. Então, que liga, passa corta a Rua da Aurora e segue para a Avenida Norte. É uma ponte que é trânsito, engarrafamentos, e fica por trás da prefeitura da cidade do Recife. Ali é o maior ponto de aliciamento de crianças e adolescentes para exploração sexual. E ponto de venda de drogas. Todo mundo sabe disso, inclusive a polícia, inúmeras ações naquela região, e isso se perpetua até hoje. Então deixa eu fazer uma pergunta polêmica para Vossa Excelência. Para mim. E para a Anália. Se a gente fala, se a gente tem consciência disso, porque a gente tem essa questão das subnotificações, nem existe a notificação. Mas a gente tem consciência, quando você fala desse dado, chega para o governo do estado de Pernambuco, trazendo isso e fala alarmismo, por que até agora o governo, sabendo que é o terceiro maior crime do mundo, quiçá, porque a gente está falando de subnotificação. Que a gente, se for notificar, a gente não está falando do terceiro crime. Isso. Então, por que o próprio sistema não tenta resolver isso? Porque não tem interesse? Eu diria o seguinte, as pessoas ainda estão enxergando o tráfico de pessoas como aquela pessoa amarrada na jaula. Eles ainda não entenderam, o sistema ainda não entendeu o que é tráfico de pessoas. Crime. Então, que ele está em tudo isso e que há como você punir isso de uma maneira adequada, mas para que as pessoas entendam que isso é necessário, que é o terceiro maior crime em movimentação financeira no mundo, que precisa ter uma resposta adequada, vai precisar de entendimento, de informação e de investimento, né, Anália? E vontade política. Eu acho, dá um pitaco. Eles não querem, porque dá muito trabalho isso. E porque as vítimas são pessoas invisíveis. Pessoas que... Eu pergunto, muito vulneráveis. Você foi para Marajó. Você acha que o Estado vai até aquelas comunidades que estão lá? E eu não precisa ir para o Pará. A gente está em São Paulo. Tem vários bairros aqui que a gente sabe que são pessoas vulneráveis, são pessoas invisíveis, que o Estado... Eu vim no Uber e ele era do Grajaú. E ele me contando, andando pelos jardins, ele fala assim, nossa, aqui é bonito, né? A minha percepção é, todos os lugares deveriam ser bonitos. Todos. Seguros. Então, acho que essa bolha, quando a gente fala de investimento, nós, como sociedade, a gente tem feito campanhas. Não precisa de muito dinheiro para fazer campanha, porque eu acho que campanha... Nós estamos fazendo campanha aqui. Não estamos gastando dinheiro nenhum. Então... O principal ponto de partida é: vamos ensinar o que é? Vamos botar as pessoas para saberem o que é e começar. Qual é o telefone de denúncia? Se a gente sair aqui na Paulista e fazer uma enquete com as pessoas, se você vê um caso de tráfico de pessoas, qual é o telefone que você liga? O povo não sabe. A polícia não sabe o que fazer. Diz que 100, diz que 180. Eu acho que pior que isso... Perdão. Não, só para complementar, eu acho que assim, eu tenho um sentimento e desse tempo inteiro de estudos e pesquisas, é que essa política, ela ainda não é uma política de Estado. Ela é uma política de governos. Então, como toda política pública no Brasil, a política, ela está instaurada, então, mas cada partido que entra precisa dar o seu colorido. Então, você tem uma fragmentação, você tem uma descontinuidade da política, você tem... não existe o interesse e a motivação para torná-la uma política de Estado.
que ultrapasse gestões. Isso. Né? Eu tenho 2 anos aqui. Eu tô engateando junto a vocês. Mas eu trago um outro lado de termo documental. E pela minha sensibilidade. Eu acho que pior que o tráfico é a exploração sexual infantil. Que quando a gente fala sobre exploração sexual infantil, a gente está falando de um sistema que a gente vê, por exemplo, de um documentário que foi exposto, do Saulo Klein. Que eu acho que foi julgado, tanto que foi posto à tona. E a gente está falando de gente poderosa. E é aí que é o buraco onde tem o vespeiro. Porque eu acho que não é sobre tráfico humano. É um pouquinho mais aqui, ó, antes de explodir tudo isso. É sobre mas isso essas... também é tráfico. Mas- Não, eu sei que isso também é tráfico, mas isso aqui, quando a gente fala de criança, a gente sabe que tem muita gente poderosa envolvida nesse sistema de exploração sexual. Pela perversão. E eu encerro, na minha parte, eu vou falar por que eu falo isso. Quando alguém me perguntou o que você, sem fazer levantar alarde, sem política, sem sufixoísmo, eu acho que a gente está num momento hoje muito delicado sobre pautas sociais. Mas quando eu tive a experiência no Marajó, eu, particularmente, falei isso pra você. Eu falei, eu não sou um cara que fico levantando bandeira. Eu decidi, escolhi essa bandeira que eu vou seguir. E eu falo assim, cara, eu acho que o grande problema da sociedade, pelo histórico dos 2 anos que eu tô vivendo, e principalmente do que eu vivi no Marajó, não teve uma situação sequer que a gente viu uma exploração de venda ou de abuso vindo por uma mãe. Vem por um pai, um tio, uma imagem masculina. E quem é que sustenta o mercado e o poder nesse Brasil? E a gente já vai entrar no patriarcado, né? Enfim. A questão do Ok. patriarcado. Aí a gente já vai emendar outro podcast. Outro podcast já é o tema, né? Sobre Da essa relação de poder. das relações do poder e da violência que permeia polêmica! Eu gosto! toda a violência que permeia esse sistema patriarcal em que a gente vive de exploração, né? É muito delicado. Você já é outro, já tá convidado pro próximo, tá? E pra gente encerrar, né? Porque você falou encerramento, mas acho que a gente já tem que encerrar, porque acho que a gente já tá quase 1 hora aqui, né? E infelizmente, porque o papo tá muito bom, né? E eu só queria continuar esse papo no próximo podcast, a gente já tem até o tema, né? Espécie é matriarcal. Pois é, exatamente. Nossa, essa discussão é muito boa. E eu vou deixar então aqui um espaço para que vocês façam suas considerações finais, para a gente encerrar, infelizmente. Anália, quer começar? Oh, meu Deus. Tá bom. Primeiro agradecer, não é? Mais uma vez pelo convite e já estou mais que, digamos, pratinha, fichinha daqui da casa. Totalmente prata da casa. Ela daqui a pouco ela vai sentar aqui e vai entrevistar. Aí daqui a pouco eu estou no lugar de Luiz entrevistando também. Mas, assim, dizer que é sempre muito importante a gente colocar luzes no caminho do enfrentamento ao tráfico de pessoas, não é? E que a prevenção sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor remédio, ela é a vacina que pode levar, de fato, nós conseguirmos fazer com que essa se torne uma política de Estado. Que o Estado brasileiro, ele assuma o compromisso com suas crianças, mas também com todos os sobreviventes desse tipo de prática criminosa. Que coisifica pessoas, que transforma pessoas em mercadorias, e o melhor caminho que a sociedade civil pode trilhar é fazer a denúncia. Boa. Cíntia. Bom, brigadão. Te agradeço por essa Não, a gente oportunidade, que a agradece. AJUFESP pelo trabalho e por essa pauta. Eu acho que a única frase que eu vou falar, que é uma frase que eu entrei na Divisão de Inteligência da Polícia Civil de Boa Vista, e é uma frase que fala sobre as nossas ações. Basicamente assim, eu não sei o resultado do meu trabalho. Eu nem sei se isso daqui vai dar em alguma coisa.
Mas eu tenho certeza que se a gente não fizer nada, nada vai mudar. Então, talvez, para quem nos escute, é sensibilizar para que em suas mãos, eu sei que tem muito juiz ouvindo, tem o poder de repente, olhar com outro olhar para esse crime e fazer com que esse crime seja penoso, custoso e que ele tenha o tamanho da pena do tamanho que ele provoca na vida das pessoas. E é isso. A gente precisa não desistir de fazer alguma coisa. Obrigada. A gente que agradece. Alan, deixa uma mensagem para nós. Só, eu acho que eu já deixei. Já você agradeceu muitas. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui, pelo encontro, por debater sobre isso e cada vez mais engajado nessa causa. Obrigada, gente. Eu, infelizmente, então, vou encerrar o nosso Papo Jus sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Deixar mais uma vez o meu muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente nesse debate. Pedir para o pessoal que ouviu a gente para curtir, né? E para compartilhar o nosso Papo Jus nas redes. E ter sempre em mente que liberdade não se compra e dignidade não se vende. Isso. Obrigada.